Rádio Pampa, Pampa Saúde. Na sequência do nosso programa, como sugestão de ouvinte, nós vamos falar sobre a esquizofrenia. E, para tanto, convidamos o Dr. Abelardo Tiula, que é um mestre e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, sócio efetivo, da Associação de Psiquiatria aqui do Rio Grande do Sul, e que tem todo um currículo maravilhoso na área da psiquiatria. Seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco no Pampa Saúde. O prazer é meu. O que é esquizofrenia, doutor? Esquizofrenia, pela própria palavra esquizo, o prefixo grego esquizo, divisão, frenos da alma, divisão da alma, Então ocorre uma cisão do pensamento, das emoções e na conduta da pessoa. Então é um transtorno mental grave, sério, talvez o mais grave, o mais sério na psiquiatria, que exige um diagnóstico precoce, uma identificação precoce e um tratamento mais rápido possível, eficaz, adequado, para evitar a cronicidade do quadro. Então é um quadro que não exige contemporizações, exige um tratamento rápido, enérgico, para reverter devido à gravidade, à seriedade do problema. Há controle, mas não cura. Não há cura, existe tratamento. E hoje em dia existe tratamentos bem melhores do que eram feitos no passado. Estamos acabando com certos estigmas e tal, Exatamente, porque, como eu disse, havendo um tratamento adequado, precoce, há a possibilidade de reversão do quadro. 1/3 dos pacientes são tratados, bem tratados logo no início do transtorno, ficam bem, reverte. O outro terço também tem uma resposta boa, mas às vezes pode ficar o que nós chamamos de defeito esquizofrênico, alguma coisinha, algum problema residual, que seria o maniático, algum sintoma, alguma coisa que fica ainda de resíduo. E o outro terço são as esquizofrenias refratárias, aquelas que vão para um curso de processual, que se diz vai tendo uma certa deterioração. Certo. A pessoa nasce ou se torna esquizofrênico? Ou tem as duas coisas? Existe uma predisposição genética. Hoje em dia sabe que existe uma predisposição genética que em estudos de gêmeos univitelíneos, gêmeos e idênticos, 50% deles vai ter esquizofrenia. Então lá pelas tantas, um fica esquizofrênico, a probabilidade dos dois serem esquizofrênicos é 50%, mas pode um ficar e o outro não. Então não dá para se atribuir tudo à genética. Então tem outros fatores psicológicos, sociais, psicossociais que também contribuem e outros fatores específicos a alguma coisa que ocorra no desenvolvimento. Hoje em dia lá se pelas estuda tantas, no meio do caminho, adulta já? Exatamente, Geralmente a esquizofrenia aparece antes dos 25 anos, Mas ela pode ser precoce, ela pode aparecer na infância, como também ela pode aparecer tardiamente, mas o período que ela se manifesta é geralmente antes dos 25 anos, próximo aos 25 anos, naquele período que o jovem vai enfrentar certos desafios em contato com a realidade. Então é muito comum no início da universidade, no momento aquele de enfrentar mudança, o serviço militar, uma responsabilidade que ele entra um choque frente à vida. Então a gente vê que há uma fragilidade do ego, geralmente às vezes até pela sensibilidade da pessoa. Mas etiologicamente, como colocávamos, existe um componente genético e também outros fatores. Hoje em dia até se vê fatores assim como vírus, durante a gravidez, mães que tiveram gripes, viroses. Rádio Pampa. Tem mais, não que vá ocorrer, claro. Mas tem mais probabilidade de
ter uma criança esquizofrênica, mas também não é um fator assim, que não existe um fator determinante, é multifacetado. Por isso que o tratamento tem que ser individual para cada caso, né, ver qual o fator que está influenciando mais, se é o fator genético, se é o fator familiar, o que levou a desencadear. Então se fala assim que seria um perfil esquizofrenia que a pessoa teria para a esquizofrenia. Seria a história familiar, a genética, não necessariamente todas as pessoas que têm caso de esquizofrenia na família vão ter problemas. Às vezes ocorre, tem famílias que têm ter passado de esquizofrenia, depois passam a não ter mais, né? Mesmo pela vai misturando as famílias e tal, como também tem famílias que não ocorrem, passam a ocorrer. Então isto seria, assim, a princípio seria isso, né? As pessoas que têm preocupação de dúvidas e dúvidas também na família, começa como delírios, alucinações, que tipo de sintoma que faz com que o parente se preocupe? Geralmente, o primeiro, como se diz em medicina, os pródromos, os primeiros sintomas da doença, né, da esquizofrenia, eles são retraimento, o isolamento da pessoa, né, isto tanto em adultos jovens como as crianças, elas começam a ficar mais isoladas, retraídas. E ela pode começar de duas formas, a esquizofrenia, ou de uma forma abrupta, com sintomatologia, digamos, florida, que é a desorganização do pensamento, como eu falava. A esquizofrenia, pelo próprio nome, a divisão da alma, divisão do pensamento, então o pensamento fica desorganizado, desagregado. Isso significa, a pessoa não diz coisa com coisa, né? Então, e os sintomas acessórios, que seriam alucinações, né, e delírios, e os delírios. Então essa seria a sintomatologia mais abrupta, que às vezes é bom quando aparece assim, porque logo se identifica e se já se faz um tratamento intensivo para reverter. Mas pode começar, como eu dizia, mais insidiosa, mais aos poucos, a pessoa só se retrai, se isola, e até aos poucos, até descobrir, lá pelas tantas já está alucinando, já está delirando, e aí começa a ficar mais confuso, o pensamento atrapalhado, e vai indo num processo. Mas também tem tratamento quanto antes, né? Se trata. Então tem essas duas maneiras. Uma maneira abrupta de aparecer, a pessoa fica psicótico de uma hora para outra, sai do ar, a pessoa está muito bem, assim, ela pelas tantas fica diferente, totalmente diferente. Então os relatos são, a pessoa está no trabalho, daqui a pouco começa a não dizer coisa com coisa, fica atrapalhado, fica delirante, fica com fantasia, é o surto, exatamente, né? Ou está no lazer, ou está numa praia, ou está no lugar, muda do nada. Ou é aquilo que eu disse, vai iniciando gradativamente, se isolando, retraindo, ficando quieto, taciturno, vai mudando, e as pessoas veem que a pessoa está mudando. O que está acontecendo, mas é uma mudança assim, fria, às vezes não tem um desencadeante, uma explicação clara, o que está se passando com a pessoa, né? No popular, geralmente, as pessoas imaginam, e se diz, é um esquizofrênico, uma pessoa até que é um pouco artista, um pouco estranho, misterioso. Tem sentido isso, de que muitos artistas sejam esquizofrênicos, e daí o porquê e a razão da sua bela arte? Não, são coisas diferentes, né? É folclore isso. É folclore. O artista, ele sempre é original, né? E ele sempre está um passo à frente, né? Ele tem uma percepção assim muito grande das coisas, né? A gente não sabe se vem primeiro a arte ou a realidade, né? Mas
o dom artístico é independente da doença. O que ocorre é que tem pessoas que têm doenças mentais e nessa área ele está preservado, ele está bem, ele continua criativo, ele continua bem. Né? E às vezes até certas características da doença pode até ajudar no ponto de uma perseverança, é daí que eu me referi. De uma fantasia, mas não estaria necessariamente ligada Rádio Pampa. à esquizofrenia. O que ocorre, como eu dizia, o artista ele é original, às vezes ele é excêntrico, né? Pois é, por isso. Mas isso fica parecido. Retraído ou exibido demais, né? Nesse sentido popular. Isso fica... Aquelas cores fortes das pinturas, por exemplo, parece que muitos deles tinham uma propensão à esquizofrenia, cá entre nós, né? É originalidade, né? Digamos, vamos pegar assim artistas como Gauguin, né? Que pintou no Salvador Dalí, que parecia louco de bem pedra, num sentido saudável, excêntrico, né? Excêntrico. Exatamente, excêntrico, mas aquilo tem uma coerência, né? Certo. Faz parte do momento cultural da humanidade. Gauguin, quando buscou o Van Gogh, ele estava muito ligado na época a Jean-Jacques Rousseau, do Bom Selvagem. Isso. Então aquela volta, aquela saída da civilização. Essa turma da literatura daquela época também, da civilização, porque a civilização, né, estragaria o homem, então ele vai para o Tahiti e pinta com aquelas cores, como dizia, maravilhosa, mas aquilo até hoje cores quentes, vê um quadro de Gauguin, ele te emociona pelo que ele te passa, pelo colorido, pela harmonia das cores, né? Isso não é loucura, isso é arte, né? E ele mesmo deixou. O Gauguin era super bem sucedido, era um empresário que estava no auge da carreira e muito rico, e largou tudo e parece uma loucura, e foi pro Tahiti, e lá ele fez toda a arte dele, a obra. E a arte é uma vocação, né? Muitas vezes ou a pessoa vai de encontro, ou a vocação vem de encontro, né? E ele fez toda aquela maravilha. Salvador Dalí também, que era mais recente tudo, mas tem uma coerência. Eles podem ter problemas até em outras áreas, como todas as pessoas têm, mas não, essa área está preservada. Essa área não seria loucura. Agora, o esquizofrênico às vezes tem coisas bizarras, coisas excêntricas, mas ali às vezes não tem arte, realmente é uma coisa estranha, bizarra, mas que não passa nada. Às vezes passa até pena, preocupação, tristeza, mal-estar, diferente do artista. Né? Aqueles que eram internados, tinha aquele do Rio famoso, e também o Gentileza, que era do Rio de Janeiro, que fazia belas frases e desenhos e trabalhos manuais com papel e tecido, enfim, essa turma fazia verdadeira obra de arte, né? Exatamente, essa parte da personalidade deles estava preservada. Internado no manicômio. Era internado porque por outros problemas, né? Lá pelas tantas tinham alucinações, delírios, ficavam fora, ficavam agressivos, né? Então mas não a arte estava preservada, estava bem. Uma outra questão relativa ao esquizofrênico, o uso de droga, psicotrópico. É porque ele já tinha tendência e mexeu lá numa partezinha qualquer e que detonou a esquizofrenia, ou a droga leva à esquizofrenia? Não, aí já existe uma predisposição. Tem muitos casos hoje constatados. Né? Exatamente, mas até esse assunto que tu colocaste é muito bom, é muito importante colocar isso no teu programa, que hoje em dia tem vários trabalhos que comprovam, né, que o uso da maconha é uma droga, né, é um alucinógeno. Por isso. Né, não tão potente como o LSD, né, que é coisa que química. Também é alucinógeno, mas a maconha, apesar de ser natural, né, ela é um psicodisléptico, ela é um alucinógeno, e o uso da maconha antes dos 18 anos, né, leva a um número bem maior de esquizofrenia.
né? Desencadeia a esquizofrenia. Desencadeia, não bem lembrado. Desencadeia em cima dessa situação assim. A pessoa tem uma certa predisposição, se não usar maconha, lá pelas tantas não vai aparecer. Mas o uso da maconha, isso está comprovado, desencadeia a esquizofrenia. O número de adolescentes que usam a maconha antes dos 18 anos, que é a maioria, né? Rádio Pampa. Tem um número muito maior de esquizofrenia, muito maior, muito mais significativo, em vários trabalhos hoje em dia se comprova, isso é uma novidade, do que aqueles que não usam. Então a maconha, essa apologia toda da maconha, não é algo tão inócuo assim, né? Ela é problemático. Então isso serve como um alerta, né? Não vamos achar, não, tudo bem, a maconha, além do risco do adolescente ficar viciado, aí entrar numa fase assim de falta de energia, de anedonia, fica desligado, o estudo, né, começa a dar para trás, há um desinteresse por tudo, não rende mais de nada, e o pior, se torna um hiato na vida da pessoa, se a pessoa usa maconha 10, 15 anos, e vai devagar. Tem pessoas que às vezes conseguem usar e tem capacidades, mas o fulano usa e tira notas boas, é inteligente, mas sempre traz um prejuízo para a personalidade. Se não usar, vai estar muito melhor. Nesses diversos estágios de esquizofrenia, vamos chamar assim, geralmente ele tem noção, o esquizofrênico, do seu problema, da sua questão? Esse é um dos problemas da psicose, falta a crítica da situação. Ele perde a crítica, né? Enquanto ele está em crise, ele não tem crítica, né? Ele acha que ele está bem, que ele está coerente naquilo. Daí dificulta o tratamento, inclusive. Dificulta, aí uma das resistências para o tratamento é a falta de crítica, né? E isso é uma das coisas que determina a psicose, né? Caracteriza a psicose é a falta da pessoa se dar conta, porque o neurótico se dá conta, ele sofre com o problema, ele sabe que tem um problema. Tem essa diferença. Né? Digamos, quando falávamos o maniático, obsessivo compulsivo, que toda hora vai verificar a porta, vai verificar isso e aquilo, ele sabe, bom, tem alguma coisa errada comigo, isso aí está demais, é um desconforto, então ele tem a crítica. Agora, na psicose, não, ele não se dá conta que ele mistura a realidade com a fantasia. Então, a fantasia dele, ele acha que aquilo é normal, o mundo interno com o mundo externo, então ele pensa, tem delírios, ele essa acredita. Essa coisa messiânica tem sentido com a esquizofrenia? Tem sentido, né? E na esquizofrenia existe vários tipos de delírios, né? Delírios perceptórios, de grandezas, místicos, né? Então tem várias facetas que é uma fantasia. Pessoa fantasia pelas tantas, que é Jesus Cristo. No mundo da política está cheio aí, né, doutor? Também. Eu acho que o mundo da política... Mas desses messiânicos, que são o novo Cristo, essa coisa, é por aí, né? Olha, aí é uma linha tênue. Depende, né? Da malandragem dele, né? Exatamente. Muito interessante. Tem situações que são patológicas e até onde é doença e até onde, como dissesse, é doença quando ele realmente acredita naquilo, e não é doença quando ele está usando por malandragem. Exatamente. Que fique claro, ele está brincando, mas ali é uma questão séria. Aí existe uma crítica, né, da situação, né? A pessoa sabe que aquilo ali não é a realidade. Constatado esquizofrenia, faz o quê? Que tipo de acompanhamento tem que ser feito, ou muda muito, depende do paciente? Bom, constatada a esquizofrenia... Para levar uma vida normal, digamos. Para levar uma vida normal, né? O que é importante é um plano de tratamento individual para a pessoa. Então, nesse plano vai se levar em consideração os aspectos, né, biológicos da doença, genéticos, biológicos, a história familiar, aquela predisposição que eu falava, biológica, os aspectos psicológicos, familiares, os aspectos que contribuem, né, que contribuíram no desenvolvimento da estrutura da personalidade da pessoa, são os aspectos psicossociais, a cultura que a pessoa também está vivendo. Então, como a etiologia
da esquizofrenia é heterogênea, então a esquizofrenia é uma doença assim, multifacetada, então o tratamento também tem que se abordar várias áreas, né? Então, principalmente no tratamento da esquizofrenia, como existe uma predisposição biológica, já se sabe que, pelo todos os estudos da neurociências, que o cérebro, pelos estudos de ressonância magnética, que o cérebro do esquizofrênico é diferente. Né? Existem alterações na área frontal, no hipocampo, na amígdala cerebral, no cerebelo. Então, Rádio Pampa. É um cérebro diferente e a medicação, os psicofármacos são fundamentais, né? Não se admite hoje tratar um caso de esquizofrenia sem usar um psicofármaco, né? Que foi o grande salto, porque antes tivesse pouco a fazer para os esquizofrênicos. A partir de 1952, quando entrou a clorpromazina, foi o primeiro antipsicótico, já começou a mudar o quadro. E hoje nós temos antipsicóticos assim de última geração, o que funciona muito bem, sem efeitos colaterais, com uma resposta excelente. Então, se trata essa parte biológica e também os aspectos psicológicos, o relacionamento familiar, o apoio à família, né? Até para que ele possa ir tomando pé da sua situação, conhecimento. Exatamente, né? Então, o aspecto também na reabilitação. Para colaborar. Exatamente, do paciente, ele se dá conta do problema, então ele tomando a medicação, ele vai ter mais crítica da situação, ele vai melhorar, vão desaparecer ou diminuir bastante as alucinações, os delírios, o pensamento vai ficar mais organizado, se vê os fatores de estresse dele, estressores, né, na vida dele, onde está ocorrendo isso, se é no trabalho, se é na família, se é no relacionamento social dele, o que está acontecendo de estressor, é trabalhado em psicoterapia com ele. E o que se visa? Se visa melhorar o relacionamento social dele, né? As atividades dele práticas, né? A autossuficiência dele e a comunicação do paciente. Então vai se visar que o paciente fica mais independente, que ele volte a ter a independência dele, sempre tendo cuidado para não se exigir demais desse paciente e a família também não exigir, né? O paciente está fragilizado, ele está sensível, então vai se trabalhando gradativamente a situação dele para ele se reabilitar e voltar inserido na sociedade. E isso é importante. Isso é importante. Que se sabe hoje que internações longas não são tão benéficas, porque em 30 dias um paciente bem tratado, ele reverte a sintomatologia aguda e já com plano de tratamento dá para voltar à sociedade, se inserir na sociedade. Por isso que, como eu colocava, é importante o diagnóstico precoce e o tratamento imediato para reverter, para não acontecer aqueles casos que vão ficando crônicos e vão ficando às vezes hospitalizados, vão ficando no hospital, que hoje em dia se busca logo inserir na sociedade essas pessoas, né? E buscar aquela parte sadia. Como nós falávamos, que as pessoas têm partes sadias. Às vezes pode ser um esquizofrênico, mas na arte ele está bem. Né? E nem todo esquizofrênico tem dom artístico. Às vezes acho que porque é esquizofrênico vai ter dom artístico. Não. Mas se ele tem a propensão, onde essa parte sadia dele for reforçada, ajuda a tratar aquela parte que está doente, né? Aquela outra parte, né? Só que a pessoa é um todo. A gente falar de partes também não é o caso, porque nós estamos dividindo a personalidade dele. Ele é um todo, mas as coisas boas reforçadas. Como canalizar o dispositivo que tem. Como todas as pessoas. Todas as pessoas têm características, têm aspectos bons de personalidade que tem que ser reforçado e trabalhar aquilo que precisa melhorar em cada um, né? Tá certo. Pena que estourou nosso tempo. Pampa Saúde, conversamos com o Dr. Abelardo Ciula. Fique à vontade, um site, um endereço, um telefone, até para que os ouvintes possam tirar as suas dúvidas, onde o senhor atua, enfim. Certo. Bom, o meu site é psiquiatra em Porto Alegre, né? Procurando por
Clínica Psiquiátrica Ciulla, né? Ou Ciulla, C-I-U-L-L-A, né? No Google vai achar, né, o site. Clínica Ciulla que aparece. Clínica Ciulla aparece, o meu nome também aparece, e eu trabalho, a minha equipe é com meus filhos, é o Leandro Ciulla, a Verônica Ciulla, a gente tem a nossa equipe psiquiátrica aí, e a gente está sempre à disposição aí para dar uma informação, para ajudar, para informar, né? Como a nossa missão de médicos é essa aí, da gente estar para fazer o melhor, né? E como nós somos apaixonados pela psiquiatria, então a gente faz de maneira apaixonada, com toda a boa intenção de melhorar, de trazer o que tem de mais recente, de mais moderno e que realmente seja eficaz e com resultados. Tá bom, obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.